Por isso que a gente deve ter muito cuidado com esse método de interpretação alegórico. Sabe por quê? Porque a resposta dessa interpretação está só na cabeça daquele que é o intérprete. Precisamos tomar cuidado com isso. Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos Podcast, começando agora mais um episódio. Aqui quem vos fala, Pastor Júnior, e já quero de antemão agradecer a sua visita aqui no nosso canal, dizer que é um prazer para nós tê-lo aqui conosco, tá bom? Eu espero em Deus que as mensagens, os podcasts possam estar abençoando plenamente a sua vida. Eu gostaria também de pedir a você que não é inscrito ainda no nosso canal, que você se inscrevesse, tá bom? Aqui no canal, ativasse o sininho de notificações para que você possa receber do YouTube todos os nossos vídeos. Cada vídeo publicado, você vai tomar ciência, você vai saber que esse vídeo está sendo publicado e você vai assistir e vai ser com certeza plenamente abençoado pelo Senhor, tá bom? Hoje a nossa proposta é responder a mais uma seguidora que pediu para que nós falássemos um pouco sobre a interpretação de um texto, que é o texto onde Jesus expulsa os cambistas do templo, tá bom? E aí eu já sou sincero em avisar. Eu sinceramente não sei porque ela está pedindo para que a gente analise esse texto. Mas vamos lá, nossa proposta aqui é que todos sejam abençoados. Estamos interpretando aqui a palavra de Deus. Quero deixar bem claro que o nosso posicionamento aqui não é atingir absolutamente ninguém, a não ser o nosso objetivo é estudar um pouco a palavra de Deus, tá ok? Então, sem delongas, vamos direto ao ponto. Eu queria falar aqui uma coisa antes de interpretar o texto da expulsão dos cambistas, tá bom? Lá do Templo de Jerusalém. Primeira coisa é o seguinte, é um perigo da interpretação alegórica. Queria diferenciar uma coisa aqui para os amados, tá bom? Uma coisa volta para mim aqui. Uma coisa é interpretar de forma alegórica um texto que não tem alegoria. E a outra coisa é a interpretação das alegorias que o texto traz. Bom, quero dizer para a igreja, para você, para meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui, que a Bíblia ela tem alegorias. Por exemplo, quando Jesus diz assim, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a água da vida, isso é alegoria, ok? Por exemplo, o livro de Apocalipse é um livro recheado de alegorias. O problema está a gente ver alegoria onde não existe. Onde muitas vezes a gente deve dar ao texto uma interpretação, né, histórico-gramatical. Aí a pessoa fica, o intérprete fica verificando cada ponto ali do texto para verificar, olha, isso aqui é a alegoria, isso aqui é a revelação, aquilo que está, né, não está no nosso alcance. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes a resposta está só na cabeça do intérprete. As pessoas não conseguem compreender, aceitam, engolem, mas não compreendem, não conseguem entender aquilo que está sendo dito ali, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado, tá bom? Então, mais uma vez, explicando para os irmãos. Uma coisa é interpretar o texto de forma alegórica, tá bom? E a outra coisa que nós refutamos, tá bom? Interpretar todo o texto de uma forma alegórica, né? Todo texto tem uma alegoria ali. E a outra coisa é a interpretação das alegorias que existem, que são naturais, que estão na palavra de Deus. Então vamos lá, queridos, vamos tentar interpretar aqui com os irmãos esse texto aqui. Então vamos lá. Histórico, eu queria falar aqui o histórico, né, um breve histórico de interpretar de forma alegórica um texto que não é alegórico. Isso não é novo não, queridos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você que está nos escutando aqui, tá bom? Isso não é novo não. Isso aqui vem desde o Egito, no ano 150 depois de Cristo, através de um homem chamado Clemente de Alexandria. Então, o que foi que ele fez? Ele criou uma escola para novos convertidos, para ensinarem a eles, né, a palavra de Deus. Olha que coisa linda, né? Criou uma escola para novos convertidos, para ensinar a palavra de Deus. Só que ele utilizou um método. Que método é esse? O método alegórico de interpretação da Bíblia. Todavia, queridos, o maior expoente, ok? O maior expoente dessa escola não é Clemente de Alexandria, mas é
Orígenes. Então vamos lá, Orígenes em cerca de 185, 254 depois de Cristo, né? Então, esse Orígenes ele foi discípulo de Clemente de Alexandria e popularizou esse método. E aí, antes de ir para os cambistas, a expulsão dos cambistas do templo, eu quero dar um exemplo para você, para que a gente possa estudar, tá bom? Verificar esse exemplo de que foi um exemplo de uma interpretação alegórica de Orígenes. Então, está aqui o exemplo está em Josué, capítulo 6. Então, na interpretação que Orígenes fez, então eu quero deixar bem claro que isso não é coisa nova, não. Isso é uma cópia do passado, você está entendendo? É uma cópia, tá bom? Daquilo que já aconteceu lá atrás. Não tem nada de novo. Ah, porque isso aqui é algo que só deu pra gente. Ó, nada a ver. Vamos lá. Então, como foi que Orígenes fez a interpretação do livro de Josué? Ele disse que Josué era tipo de Jesus. Já ouviu isso? Jericó é tipo do mundo. Olha lá, os sacerdotes era tipo de Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago e assim sucessivamente. Raabe, a prostituta, era tipo da igreja, porque ela tinha pecados. E o fio de escarlate era tipo do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus. Eu pergunto a você, você que está comigo aqui, tem nos acompanhado, você já ouviu essa interpretação em algum lugar? Tem certeza que você já ouviu? Pois é. Então, você pode crer comigo aqui que não é algo novo, foi algo que já estava, a origem já interpretou a Bíblia dessa forma. O problema, irmão, é que essa prostituta, ela não se converteu. Colocar a prostituta como igreja, a igreja tinha pecado, mas ela se converteu, né? Mas aí está um método de interpretação, só um exemplo, para que os irmãos possam entender que essa questão não é nova, é velha, é muito antiga, não é algo que o Senhor deu para o momento profético do hoje. Nada disso. Nada disso. O problema, irmãos, é que a gente não estuda, a gente precisa estudar, tá bom? Então vamos seguir em frente, que eu quero chegar no ponto final aqui, que é a sugestão da nossa irmã. A sugestão dela foi a seguinte: pastor, eu gostaria que o senhor interpretasse aqui essa questão. E ela colocou lá, falar sobre os pombos e as ovelhas. É o momento exatamente que Jesus expulsa, tá bom, os cambistas de lá do templo. Irmãos, reflita comigo aqui, antes de entrarmos no texto. O boi, os pombos e as ovelhas. A gente pode colocar um método de interpretação alegórico aqui. Bois, pombos e ovelhas. A gente pode colocar aqui, ou essa parte aí é uma parte histórico-gramatical. O boi, quem é o boi? Quem é o pombo, os pombos, as ovelhas? Quem é isso? Né? Quem é isso? Então, a irmã falou para mim que o boi seria Deus, né? Alguém falou aí, interpretou, dizendo que o boi era Deus por causa da força. Não sei de onde veio essa interpretação aqui. E eu vou dizer uma coisa, estou sincero aos irmãos, isso chega a ser à beira de uma loucura. É loucura, isso é loucura. Entendeu? É loucura. Não posso nem começar a pensar e imaginar um tipo de uma situação como essa, mas vamos lá. Ela diz que o boi foi dito por um determinado tipo de autoridade religiosa, como boi como sendo Deus, os pombos sendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu sob forma corpórea de pombo, Jesus, e as ovelhas seria Jesus. Jesus, o cordeiro que tira do pecado do mundo, aqui estava como as ovelhas. A gente poderia até pensar, né, queridos? Vamos ser sinceros, né? Pombos, tipo de Espírito Santo. As ovelhas, tipo de Jesus, mas o boi? Por que o boi? Não, por causa da força. Ué, então bota um rinoceronte, um elefante. Tá entendendo? São coisas que só acontecem na cabeça desse intérprete que quer alegorizar a Bíblia para dizer que só ele tem a tal da interpretação ou da revelação ou da profecia, etc. Enfim. Então vamos lá, vamos analisar o texto? Isso é que interessa para nós, analisarmos o texto. Vamos para a Bíblia,
Tá bom? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá? Então vamos lá. Diz assim o texto: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo, e viu alguns vendendo bois, olha lá, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiros, estabelecendo ali o comércio, né? Então, ele quem? Jesus, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Vamos seguir no texto. E aí, ó, aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Queridos, vamos aqui. Corta para mim. Veja só, deixa eu dizer uma coisa. O zelo da tua casa me consumirá. Veja só, queridos. Vamos lá aqui. Me diga uma coisa, como é que a gente pode conceber o método de interpretação alegórico nesse texto se Jesus expulsa, coloca para fora os bois, os pombos e as ovelhas? Quer dizer que Jesus expulsou do templo o boi, que é Deus, expulsou as ovelhas, que é Jesus, e expulsou os pombos, que é o Espírito Santo. Jesus botou para fora o boi, as ovelhas e o Espírito Santo. Você está vendo, meu querido? Isso é loucura. Isso é loucura, minha irmã. Você que pediu para a gente analisar, isso é loucura. Isso não tem canto nenhum no mundo. Mas na verdade é o que se diz, né? Só aqui tem. Essa loucura só tem aí mesmo. Esse lugar que essa irmã deve estar colhendo esse material de lá. Loucura, minha irmã, loucura. 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 Vou mostrar o texto de novo aqui para que a gente possa entender essa loucura aqui que está sendo feita, tá certo? Vamos mostrar o texto aqui. É importante a gente ver isso, ó. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo, e viu alguns vendendo bois e ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesa, trocando dinheiro. Então fez um chicote de corda e expulsou do templo, todos do templo, bem como ovelhas e bois. Jesus expulsou, botou para fora. Como a ovelha é tipo de Jesus, se ele botou para fora? Como o boi é tipo de Deus, se Jesus expulsou Deus do templo? Isso é loucura, queridos. Você está conseguindo entender? Isso é loucura. 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 Para finalizar, tá bom? Para finalizar, vamos ver o que aconteceu com as pombas. Vamos lá. Aos que vendiam pombas, Jesus disse: tirem essas coisas daqui. Pomba, tipo do Espírito Santo. Jesus chamou o Espírito Santo de coisa. Tire essas coisas daqui. Ou seja, eu não quero saber dessa coisa que está aqui dentro. Queridos, só na cabeça de um intérprete alegórico para caber um negócio desse. É porque o problema é que essa pessoa que faz esse tipo de interpretação hoje não diz que é alegoria. Diz que é a revelação que está além da letra. Na verdade, está à beira da loucura. À beira da loucura. Nós podemos dizer isso sem sombra de dúvida. Com toda a certeza do nosso coração, da nossa alma. Isso está à beira da loucura. Como é, meus queridos, que Jesus expulsa o boi, que é Deus, expulsa as pombas, que é o Espírito Santo, tira essas coisas daqui e expulsa as ovelhas, que é Ele mesmo. Jesus bota para fora do templo o boi, a ovelha e os pombos. E o que seria então, irmãos? Se não é essa a interpretação, qual seria a interpretação? Jesus estava irado com os mercadores que estavam vendendo os objetos que iriam servir de sacrifício, porque a lei dizia, né, que quem fosse sacrificar ao Senhor trouxesse de casa
o seu boi, a sua ovelha, mediante as suas posses. E ali a casa de Deus se tornou um covil de salteadores, pessoas que estavam comercializando aquilo que seria a oferta para Deus. E aí o Senhor não se agradou de jeito nenhum dessa posição. Colocou para fora, dizendo: essa casa será chamada casa de oração. Esse é um método de interpretação histórico-gramatical, do qual é a verdade sobre esse texto. E não colocar que Deus é boi, que o Espírito Santo é pomba, que Jesus é ovelha e que Jesus expulsou tudo isso. Tá bom? Meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus, eu quero agradecer a sua visita aqui. E você que chegou agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que serão publicados a partir de agora. E peço a você, tá bom? Que coloque aqui nos comentários você tem achado dessa parte do canal onde nós estamos interpretando. Aos poucos estamos entregando aqui alguns métodos de interpretação, né? Alegorismo, histórico-gramatical, texto e contexto. Isso é muito interessante, tá bom? Também, se você tiver alguma sugestão de texto que a gente possa interpretar num tempo oportuno, acredito que a gente vai estar fazendo algum vídeo interpretando, tá ok? Quero também avisar para os irmãos que nós estaremos, em tempo oportuno, também trazendo um professor de teologia para que ele possa falar um pouquinho sobre métodos de interpretação da Bíblia. Tá ok? Deus abençoe a todos, amados. Graça e paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.